Boa tarde, obrigado. Ontem o António Prata mandou um mail a propor que isto não fosse uma apresentação normal, fosse um bate-papo, diz ele. Evitando assim que nós fizéssemos aquilo que costuma ser feito numa apresentação portuguesa normal, que é primeiro uma pessoa diz coisas muito elogiosas sobre o autor e depois o autor agradece muito penhorado e depois vamos todos para casa. Ele, como é brasileiro, a primeira coisa que faz é alterar a ordem do que a gente tinha pensado, e eu suponho que ele queria salvar-se desses elogios, mas não vai conseguir, porque eu, antes de a gente começar a conversar, eu queria dizer o seguinte: isto é um livro que a Objetiva publicou lá no Brasil, que se chama As 100 Melhores Crónicas Brasileiras, e uma delas é e todos sabemos como é que é difícil, é mais difícil entrar numa antologia destas do que na Seleção Brasileira de Futebol. Uma das crónicas que aqui estão é do António Prata, e depois a Companhia das Letras publicou esta outra antologia, publicou mesmo agora, que se chama O Melhor do Humor Brasileiro, e também é muito difícil entrar aqui, e o António Prata não só está nesta antologia, como é a única pessoa nascida depois de 1950 a figurar nesta antologia. E portanto nós temos aqui uma pessoa impressionante, e eu queria começar se calhar por... Eu tenho muita vontade de lhe chamar nomes, e um deles eu queria chamar-lhe um Francis Ponge tropical. Há um grande poeta francês chamado Francis Ponge que dava uma espécie de atenção minuciosa às coisas que costumam ser ignoradas, não é? Olhava para as coisas... basicamente a operação poética dele consistia em ver o que já foi visto muitas vezes, olhar para o que já foi visto muitas vezes e encontrar coisas que mais ninguém viu. Há um texto muito conhecido do Francis Ponge que se chama A Ostra. Ele diz: a ostra, da grossura de um seixo mediano, é de uma aparência mais rugosa, de uma cor menos lisa, brilhantemente esbranquiçada. É um mundo pertinazmente encerrado. Contudo, pode-se abri-la. É preciso então segurá-la no côncavo de um trapo, servir-nos de uma faca romba e pouco leal, experimentar várias vezes. No interior encontra-se todo um mundo para beber e comer. Sob um firmamento, propriamente dito, de nácar, os céus de cima abatem-se sobre os céus de baixo, para já não formarem senão um charco, um saquinho viscoso e esverdinhado, que flui e reflui ao cheiro e à vista, franjado por uma renda enegrecida nos bordos. É difícil voltar a comer ostras depois de ler este texto e não constatar que há muitas coisas dentro de uma ostra nas quais nunca tínhamos reparado antes de o ler. E a mesma operação, acho eu, faz, por exemplo, sobre bicicletas. É inegável a simpatia da bicicleta. Parada é desengonçada como um albatroz em terra, mas ao impulso dos pedais projeta-se como uma flecha, esguia, impoluta, silenciosa. Há algo de humilde em sua compleição, magrela, esguia, translúcida. É impensável um ditador de bicicleta. Eu nunca tinha pensado nisso, mas de facto é impensável um ditador andar de bicicleta. Por exemplo, sobre o guarda-chuva. Tenho um apreço especial pelo guarda-chuva, esse fiel e destrambilhado companheiro. Eu disse fiel e algum leitor, lembrando-se de todos os guarda-chuvas que ficaram no chão de táxis, na porta de restaurantes, na casa de amigos, pode discordar. Não os acuse injustamente, meu caro. A culpa por essas perdas não foi deles, mas da sua distração. Biques e isqueiros, sim, fogem da gente. São seres pouco confiáveis, vagabundos, beatniks que mal entram num bolso e já querem pular para o próximo, ansiosos por tocar novos dedos, escrever outros textos, provar diferentes cigarros. Uma bique ou um isqueiro perdidos estão livres. Um guarda-chuva abandonado é órfão. Talvez por isso, aliás, já venha ao mundo de luto. E por isso é que eu lhe chamo um Francis Ponge tropical. Porque a atenção ao infinitamente pequeno é a mesma. Mas há uma espécie de leveza tropical que nós conhecemos tão bem nos brasileiros e invejamos, pelo menos alguns de nós. E, por exemplo, se calhar, então agora começávamos depois
introdução chata, começávamos então a falar sobre, e se calhar partíamos deste ponto, não sei se lhe interessa isso, que era basicamente eu gostava de saber o que é que lhe agrada mais no efeito que produz essa atenção à minúcia, digamos. Bom, você achou que eu quisesse escapar da formalidade, mas eu não vou conseguir, porque depois dessa apresentação, da apresentação da Bárbara, vocês vão ouvir 45 minutos de agradecimentos meus, e depois acho que vocês vão embora. Então eu queria agradecer primeiro a Bárbara por ter publicado o livro, e a todo mundo da Tinta da China. O livro ficou lindo. Geralmente se diz, não sei se se diz aqui também, mas no Brasil se diz: não julguem o livro pela capa. Esse eu digo: julguem o livro pela capa, por favor. A melhor parte do livro está na capa, depois ele piora e depois melhora muito quando chega na contracapa. E aí queria agradecer o Ricardo. O Gregório, eu já falava do Ricardo fazia uns 5 anos para mim. Toda vez que eu falava com ele: e aí, você já leu o Ricardo? Você já viu o Ricardo? Você precisa conhecer o Ricardo. Acho que ele falava isso na esperança de que eu aprendesse alguma coisa e me tornasse um humorista melhor. E daí eu vi ele na Flip, vi ele no celular. Flip é uma festa literária de Paraty, no Brasil, e comecei a rir na primeira resposta dele, quando ele falou que percebeu muito cedo que não era o filho preferido dos pais dele e ele era filho único. E não parei de rir até o final. E aí li o livro dele, esse daqui, também da Tinta da China, e também esse Tinta da China Brasil. E também maravilhoso. Depois fiquei ouvindo ele hoje no rádio, no YouTube, falando de Pokémon Go, né? Pokémon Go. E, enfim, é um prazer. Agora, voltando para a nossa conversa, eu acho, assim, quando eu comecei a escrever, eu escrevia o que me dava na telha, eu escrevia os assuntos que me interessavam. E aí, quando eu comecei a ser entrevistado, começaram a me perguntar sobre isso, sobre por que o cotidiano, por que falar desses assuntos pequenos. E eu comecei a pensar: bom, em que mundo as outras pessoas vivem, que não no cotidiano, né? Eu, infelizmente, vivo no cotidiano, né? Eu não acordo, invado a Polônia, na hora do almoço me caso com a Scarlett Johansson, à noite vou até a Lua, vejo o monolito do 2001 subir, converso com Deus e vou dormir. Então, a matéria da qual é feita a minha existência, infelizmente, é feita de guardanapos, guarda-chuvas, biques, isqueiros. Tem muito pouca espada na minha vida, explosão de carro. Esse eu acho que é um aspecto, assim, esse é o mundo no qual eu vivo. Um outro aspecto que eu acho é que esses pequenos objetos ou esses pequenos acontecimentos, como você faz maravilhosamente também no seu livro, quando você fala da IKEA, quando você fala da compra de umas cuecas, enfim, eles escondem as coisas grandes da vida, né? Assim, você geralmente não sabe, por exemplo, que o amor acabou num relacionamento porque a pessoa para na sua frente e fala: o amor acabou neste casamento. Você sabe pela maneira com que a pessoa joga chaves na mesa a hora que ela chega, né? Ou como ver uma vaca atravessando um rio, agora aflito ao norte. Sim, é um texto que tem aqui que uma vaca vai atravessar o rio. E é um texto ficcional. Depois eu queria te perguntar sobre isso também, sobre a ficção na crônica. Mas é um texto que poderia muito acontecer comigo e com a minha mulher. E supostamente estávamos eu e minha mulher na beira de um rio, e eu vejo uns caiçaras, que, como se diz, os moradores da praia no Brasil, tentarem botar uma vaca numa canoa. E daí fica meio óbvio que aquela vaca não vai conseguir atravessar um rio numa canoa, e que ela vai cair no meio do rio e vai se afogar. E aí é um momento que a minha mulher faz uma coisa que ela faz muito em outras situações menos atípicas, mas que é: vá lá e seja macho e resolva isso. Que basicamente nessa situação é: vá lá e brigue com 3 homens segurando machetes, e bote a vaca no ombro e tire da canoa. E eu fico discutindo com ela de uma maneira um pouco estúpida, falando: olha, acho que deixa eles devem entender como atravessar a vaca numa canoa e tal. Enfim, a vaca morre, dá 2 dias ela se separa de mim, e eu entendo que é por causa... Ela fala que precisa de mais espaço para a vida dela, mas eu entendo que é por causa da vaca. Então esse é um texto ficcional. E aí eu aproveito para te devolver uma pergunta também. Tem uma crônica sua aqui, em que você fala...
Claro que eu marquei várias e vai ser aqui. É interessante quando certos pormenores da biografia do cronista se adequam ao tema tratado na crônica, não é? Ficamos com a sensação de que o tempo passa pelo mundo e pelo cronista do mesmo modo, que deixa em ambos a mesma marca e, sobretudo, que o mundo e o cronista têm a mesma importância, o que é especialmente agradável para o cronista. Para o mundo é relativamente desprestigiante. Por isso, sempre que posso, invento um fato biográfico que se relacione com os principais acontecimentos da semana. Eu queria saber, eu sei que essa é uma pergunta que geralmente os escritores não gostam de responder, mas eu, como escritor, tenho muita curiosidade sobre isso. O quanto das suas crônicas de fato se passa com você e o quanto você inventa da parte factual delas? Oh, meu amigo, aqui quem faz as perguntas sou eu. Era o que faltava, não é? Atravessar o Atlântico para me vir incomodar à frente. Bom, vamos a isto rapidamente, que é porque estas pessoas vieram aqui para o ouvir assim, não é? Eles já estão fartos de mim, isto são portugueses, estão fartíssimos. Não? Eles todos são fãs de um programa chamado Cachorro Fedorento, que tem no Brasil. Sim, vamos lá ver, eu não vou ensinar a missa ao padre e por isso é claro que quando a gente escreve, basicamente em 90% do tempo o que nós estamos a fazer é uma vigarice. Estamos a aproveitar coisas da nossa vida, como por exemplo o olhar reprovador da nossa mulher quando nós não intervimos num traslado de uma vaca de uma margem para outra do rio e a partir daí construímos uma outra coisa que não aconteceu, acrescentamos pormenores que teria sido divertido se tivessem ocorrido e construímos uma realidade que nunca ocorreu, mas que talvez fosse divertido se tivesse ocorrido. E vou outra vez espremer o nosso convidado. No outro dia eu estava a pensar sobre uma coisa que me tinha acontecido, que foi quando a minha avó morreu, eu levei 2 anos a tirar o número de telefone dela da minha lista de contactos do telefone, porque não tinha, faltava-me coragem para, eu sei que era estupidez, não é? Isso não há problema nenhum em deixar de estar aqui a palavra avó. O telefone já não funcionava, não era possível ligar para lá. Mas eu não sei se quem tem smartphones sabe que quando se vai apagar um contacto, o telefone pergunta-nos: deseja apagar a avó? E eu não conseguia responder afirmativamente a essa pergunta. Então mudei a linguagem do telefone aqui nas definições, mudei para inglês, porque é mais fácil responder à pergunta delete entry avó. É muito mais fácil responder afirmativamente a essa pergunta, parece uma coisa meramente burocrática e isso serviu para falar sobre outras coisas, sobre o facto de em inglês o mundo ser diferente em inglês do que é em português. Há uma música de um cantor cá português chamado Fausto, uma música dos anos 70, sobre o patrão, chama-se O Patrão e Nós, e o refrão diz sobre o patrão: não faz falta e é cabrão, diz ele. E hoje em dia não há patrões, há CEOs, e portanto esta música seria impensável, porque quase nada rima com CEO, e ninguém vai dizer cabrão de um CEO, porque ele em princípio tem mais estudos do que nós, tem um cargo em inglês, e é isso, o mundo em inglês é muito diferente do que é o mundo em português. Bom, neste magnífico livro que eu recomendo a toda a gente, o António Prata é uma espécie de enciclopedista do cotidiano. Tem um cuidado beneditino no estudo das coisas, e como ele diz, que outro mundo é que há além do cotidiano? E o que é curioso é que não há muita gente que o estude, e o António faz isso. E ele estuda, por exemplo, a gostosa. Nós em português diríamos, por exemplo, a boa zona. Significa o seguinte: significa estarmos num sítio qualquer e termos a certeza que vai entrar a boa zona. Nesse dia vai entrar a boa zona. E a gente sabe quem é, sabe identificá-la. Olha, entrou agora. É esta moça. Sim, senhora. Lá está ela. E ele sabe
identificar, sabe, identificar a sua posição relativamente à boa zona, a posição de todos relativamente a ela, e sabe identificar o macho do qual ela vem acompanhada. Há outra crónica que se chama, eu queria, se calhar vamos entrar nessa, uma crónica que se chama O Sustinho, que é mais uma vez um estudo de um pormenor do cotidiano, mas não é um objeto como o guarda-chuva ou a bicicleta. É uma coisa que as pessoas costumam fazer. Diz o autor, das pequenas hipocrisias mais irritantes que ele conhece no cotidiano. Que é um pequeno sobressalto que as pessoas simulam quando a gente não lhes faz uma pergunta exatamente correta. Sabe onde é que ficam aqueles tomatinhos pequenos? Quais? As pessoas sabem perfeitamente que a gente se está a referir a tomate de cereja, cherry, não é? É assim que se chama, tomate cherry. Mas fazem questão de dizer quais. E esse quais significa, não estás a perguntar como deve ser, não sabes a designação correta deste tomatinho. E eu gostava de ouvir falar sobre isso, sobre essas observações. Olha, eu não sei se você falou hoje com a Caterina, porque hoje a gente foi vítima do sustinho. A gente foi na RTP participar de um programa de rádio, chegou na portaria e aí falaram já aqueles guardas com aquela cara super felizes, falaram, onde vocês vão? Quem são vocês? Ela falou Caterina Marques, é Marques, não é? Fala Marques. Caterina Marques? Dá vontade de falar, minha senhora, o que a senhora pensa? Que nós somos duas pessoas loucas que vão a portarias e dão nomes que não existem para entrar nos prédios e botar fogo nos prédios, provavelmente, né? São maníacos das portarias. E aí, ele é Antônio Prata. Antônio Prata? E aí, isso é uma coisa, isso é universal, não é português, isso acontece sempre, a pessoa, e aí ela fica olhando numas listas que tem todos os nomes do mundo, menos os seus e tal, e depois de 45 minutos acha o seu nome, mas ela fala, está aqui, é Caterina Marques. Tipo, está aqui, mas eu ainda não estou segura de que vocês não são os impostores que vieram fazer não sei o que na IRTP. O sustinho é uma coisa que me desagrada muito, até porque eu falo na crônica, porque ele deturpa algo que é muito importante, que é o verdadeiro espanto, né? Quando você vê uma coisa realmente maravilhosa, né? Oh, o Tejo! Essa é a hora de você ter o seu sustinho, né? O seu sustinho existencial, e falar, meu Deus, daí saíram as caravelas. Esse é aquele do Fernando Pessoa, esse é o mesmo Tejo do Fernando Pessoa, meu Deus do céu, ele existe, tá aí. Existe, ao contrário de Caterina Marques e Antônio Prata, que não existe. Então é um pouco essa sustinho é isso. A Boa Zona, que você falou, a Boa Zona pode parecer um texto um pouco grosseiro, mas ele não é grosseiro. A Boa Zona, eu falo aí, a Boa Zona não tem a ver muito com as características da mulher, tem a ver com uma atitude da mulher. Eu li uma vez uma pesquisa que dizia que os homens preferiam as falsas loiras, as verdadeiras loiras. Porque a falsa loira, de certa maneira, estava dizendo, eu sou bonita. Ela se pintando seu cabelo, ela estava dizendo que era bonita. Então, essa Boa Zona, às vezes ela é muito feia, mas ela usa uma roupa e um perfume e uma calça, que quando ela entra, você já sabe, chegou. E geralmente não é um acontecimento muito agradável, porque todos os homens em volta ficam inseguros, né? O homem tem que fazer uma certa postura, encolhe a barriga, estufa o peito, finge que está olhando o celular, todo mundo já começa a olhar o celular muito sério. As pessoas mais idosas botam a mão na cabeça e falam, ai, meus tempos. E aí tem um momento em que um homem se ergue, né? Dessa multidão de desvalidos, que são a maioria dos homens, e dá aquela olhada para o Boa Zona. E ela dá aquela olhada para ele. E eles mais ou menos que se entendem e não acontece nada, mas eles só sabem que, né, tipo, eu e você e eu. E aí todo mundo já respira aliviado, pode voltar a olhar para frente, respirar fundo e tal. Eu prometo que vou abandonar a minha obsessão com uma coisa que me agrada imenso, que é isso, que é uma atenção minuciosa ao... Não, mas pode continuar. Sim, acho que tá, aos detalhes. Tá funcionando. É só porque é preciso um tipo especial de pessoa, e fascina-me esse tipo de pessoa que para pensar e escrever um texto muito cuidado sobre estão-me a nascer pelos nas orelhas.
e retirar daí uma certa verdade universal sobre uma certidão de envelhecimento, por exemplo, ou por exemplo uma pessoa que passa numa loja de colchões, como é o caso aqui também, e descobre e vê pela primeira vez, para mim, que estou farto de passar por lojas de colchões, que as montras das lojas de colchões são únicas no comércio, na generalidade do comércio, porque são feias e frias e o colchão é um objeto que se relaciona connosco de uma forma muito mais intensa do que a gente está à espera antes de ler a crónica. Basicamente o que eu estou a dizer é que eu acho uma pessoa esquisita, estranha, mas eu dou um jeito que eu aprecio. Bom, uma espécie de filósofo de minudências. Os pelos. Sim, exato. Os pelos, eu notei que o seu livro também é um livro um tanto peludo. Somos almas gêmeas. Eu achei que você era muito mais calvo do que você é. Você não é nada calvo, porque nesse livro você é completamente calvo, né? Você toma finasterida ou é outra? Não, eu estou a perder cabelo, isso é óbvio. Finasterida 1 miligrama. Sim, eu conheço esse medicamento, eu aliás hesitei se devia tomá-lo. Dizem por aí que tem um efeito colateral. Exatamente. Que é impotência. Ora, aí está. Mas eu acho que é uma questão muito clara de matemática. Assim. A impotência vai ser um constrangimento entre você e uma pessoa, ou no máximo 10, se você participar de festas muito animadas. Mas a calvície aqui, você está calvo diante de 50, 60 pessoas. Entendeu? Então, até porque, em princípio, se eu ficar careca, tenho menos oportunidades de depois precisar da potência, porque exatamente, não sou abordado por ninguém. Exatamente. Então vale mais a pena. É difícil. O que meu... Mesmo porque já existe o Pokémon GO, né? E você já pode fazer outras coisas mais interessantes, mais limpas. O que o meu dermatologista disse foi o seguinte: eu vou-lhe receitar um medicamento contra o cancro na próstata. Você tem que partir este medicamento em quartos, porque se tomar um quarto do comprimido, o cabelo volta-lhe a crescer. Se tomar o comprimido todo, fica impotente e crescem seios. Farmácia e aviei o medicamento contra o cancro na próstata. E a farmacêutica olhou para mim e disse-me muito condoída: as melhoras. Por isso é muito provável que haja uma farmacêutica, algures, que julga que eu sofro de cancro na próstata. Eu acabei por não tomar o medicamento porque fiquei um pouco assustado com eu não sei cortar, tenho medo de não estar a cortar um quarto exatamente onde devia ser. Mas você está com mais cabelo do que eu, é que eu escondo. Isso também tem um texto sobre isso, que é aquele que os americanos chamam de comb-over, né? Que você puxa daqui para lá. É que eu tô ainda no início do comb-over, que você só pega do meio e espalha para cá. Mas o negócio dos pelos porque fazia 10 anos na minha vida que pelos eram coisas que só iam embora. Os cabelos começaram a cair, mesmo tomando finasterida, mesmo nascendo peito, os cabelos foram caindo. E de repente, aos 34, 35 anos, começaram a nascer uns pelos grossíssimos na minha orelha. E eu falei, que fantástico, assim, eu tô ficando velho, mas minhas orelhas estão entrando na adolescência, né? Estão nascendo pelos públicos na minha orelha, é a puberdade delas. Daqui a pouco elas vão ter relações sexuais com outras orelhas, né? Vou fazer assim numa orelha que estiver passando. E também aí eu boto a Júlia, a minha mulher que está aqui, mas eu boto ela sempre como uma personagem, porque não rolou esse tipo de diálogo, mas na crônica eu quero cultivar esses pelos, manter esses pelos, como um sinal nem tanto de virilidade, mas de vitalidade, né? Tem algo em mim que ainda está nascendo e tal, e ela duvida um pouco se tufos de pelos negros saindo das orelhas seriam a coisa mais adequada, digamos, para você vestir nas suas orelhas, né? E aí eu tenho que, infelizmente, arrancar com pinças esses pelos das orelhas. E é precisamente a esse tipo de raciocínio que eu me refiro, sobre a adolescência das orelhas. Não se vê muita gente ocupada com esse assunto. E faz falta um António Prata que se preocupe com ele. É curioso vindo isso de uma pessoa que, quando vai comprar cuecas, a maior preocupação é ser atropelado com uma cueca velha, né? Na verdade, assim, é o contrário. A maior preocupação da pessoa de ser atropelado é estar com uma cueca velha. Exatamente. Né? É descobrirem sua cueca. Enfim. Sim, são mais do que uma pessoa já me veio confessar esse receio. O maior medo de ser atropelado é estar com umas cuecas
que não são apresentáveis, como se o bombeiro estivesse preocupado com isso, estivesse a dizer, que cuecas estão feias que têm este estropiado neste... Ninguém vai olhar para as cuecas de um sinistrado. Eu queria saber quais são para si as características essenciais de uma boa crónica. Olha, a crônica, a primeira coisa que eu acho, assim, a crônica é uma literatura de entretenimento. Ela nasceu com o jornal, para o jornal, ela nasceu para dar para o jornal um espaço de leveza e de entretenimento. Então a primeira coisa, que ao contrário de um romance, ou ao contrário de um poema, que não precisam agradar, por um lado muito felizmente não precisam agradar, porque o poeta e o romance podem ousar e podem fazer coisas para muito poucos leitores. A crônica não. A cronista que não tiver leitores perde o seu emprego e deixa de ser cronista. Então, a primeira coisa é essa. Agora, como você vai agradar, você varia muito. Por exemplo, tem o Rubem Braga, que eu acho que é o maior cronista brasileiro, não é um cara exatamente do humor. Ele é um cara muito melancólico. E a melancolia, bom, vocês portugueses sabem melhor do que todo mundo, é agradável, né? É agradável. Ninguém ouve Madre Deus para rir, né? E você quer ouvir Madre Deus, enfim. Então a crônica pode ser muito melancólica e mesmo assim agradar. E ela pode ser engraçada. O Milor Fernandes, o Luiz Fernando Veríssimo, o Ricardo Araújo Pereira, são autores que vão pelo lado do humor. Então acho que tem essa primeira questão de agradar e como agradar. A segunda do formato é assim, ela tem que ter, é uma questão também absolutamente prosaica, ela tem que ter, no caso das minhas, 3.200 caracteres e ser entregue até as 4h30 de sexta-feira. E tem o Lorne Michaels, que é um produtor de TV americana, que é produtor do Saturday Night Live, que é produtor de 30 Rock, de várias coisas de humor, falava do Saturday Night Live, ele falava, o programa não vai ao ar porque está pronto, o programa vai ao ar porque são 11h30. A crônica não vai para o jornal porque está pronta, ela vai para o jornal porque são 4h30 de sexta. Claro que quando eu vou passar para o livro, é bom deixar claro isso do lado da minha editora, ela é muito relida e retrabalhada. Às vezes eu mudo o final, mudo referências, mudo muitas coisas. E eu acho que ela tem também essa questão de estar no jornal. Você não quer assim, no romance tem assim, escrever o grande romance da geração. A crônica não tem isso, a crônica é música pop, entendeu? Você não quer atingir a imortalidade através da crônica, você não quer exatamente isso, não quer atingir. Uma coisa que o Woody Allen fala, que eu acho legal, que é assim, não quero atingir a imortalidade através da minha obra, quero atingir a imortalidade não morrendo. É o melhor caminho. Então a crônica não quer atingir a imortalidade, ela tem que ser leve. E às vezes, nessa leveza, ela consegue esbarrar com um pelo na orelha, com uma calvície, com assuntos que são profundos temas da humanidade, né? E aí consegue ir para o livro. Não sei se respondi muito, mas... Sim, claro. O seu olhar, por exemplo, também é humorístico. E eu queria saber se consegue fazer uma espécie de, sei lá, de genealogia da origem desse olhar sobre se é uma questão de necessidade. Eu acho que há várias razões para uma pessoa adotar um olhar sobre as coisas humorístico. E pode ser para se proteger, pode ser para criar uma distância entre nós e a dureza do mundo, mas há várias outras razões. Eu não sei se sabe por que razão é que a sua... Eu acho que, assim, as razões são sempre ruins. Ninguém é humorista porque estava muito feliz, né? O Milor Fernandes falava, quem ri sempre ou é bobo ou está com a dentadura mal ajustada, né? O humorista, inclusive muitas vezes falam que o meu livro, falam que ele tem bom humor. Eu falo, não, é o contrário, o humor é mau humor. Você vê graça no mundo quando você está lidando com os assuntos espinhosos. Eu acho que o humor é um ressentimento branco, assim, é um ressentimento que não se ressente. O que ia virar ressentimento é trabalhado de uma maneira que você devolve a bola com um nariz de palhaço, digamos assim. No meu caso, eu acho que se eu tivesse aos 13 anos, quando primeiro me interessei pelas meninas, conseguido as meninas, não teria precisado do humor. Mas o momento em que eu me interessei pelas meninas e consegui de fato beijar uma na boca
foi gigantesco. Aí deu para ler muita coisa. Deu para ler toda a obra do Milor Fernandes, Franz Veríssimo, Swift, Viagem de Gulliver e tudo mais. Então eu acho que se eu soubesse jogar futebol, se eu soubesse tocar guitarra, e se eu soubesse como atrair uma menina aos 13 anos de idade, eu certamente não seria humorista. Eu seria um rockstar ou um jogador de futebol, que seria muito mais interessante, mas enfim, é o que temos. É interessante que diga isso, porque eu percebo a ideia do humor enquanto estratégia de sedução, mas não é das melhores, pois não. Há melhores maneiras. As mulheres dizem todas que querem um homem que as faça rir, mas nós sabemos que elas estão a mentir, não é isso que elas querem. Elas querem que você faça rir um pouquinho, mas esse daí sabe a hora de parar. Exato. A gente não sabe a hora de parar. A gente vai, quando vê tá falando de cocô. Exato. E aí ela fala, não, acho que não é o caso. Há um livro do Ian McEwan sobre um casal inexperiente sexualmente que vai de lua de mel, e em certa altura ele deita-se na cama e ocorre-lhe que aquele ranger das molas do colchão, aquele colchão já arranjou com vários outros casais em lua de mel, e isso dá-lhe vontade de rir, porque ele imagina uma longa fila de casais em lua de mel esperando a sua vez de usar o colchão, e ele diz, tenho que ter cuidado porque eu não posso introduzir a comédia aqui, porque a comédia e a sedução não combinam. E é muito fácil aderir a essa ideia de que o romantismo tem uma solenidade que a comédia destrói, e por isso é contrário a ele. Mas, no outro dia eu estava a ver uma série americana que se chama Boston Legal, e um dos advogados, é uma série de advogados, um dos advogados vai conversar com o outro e diz-lhe, eu perdi a minha namorada, tenho a certeza, porque eu encontrei a rir com outro homem. E o outro diz, tens a certeza que eles estavam a rir? Não estavam só a beijar, só assim? Isso também é uma boa observação, porque de facto nós sabemos que o riso gera uma intimidade. Toda a gente, o próprio espectador, concorda com aquela personagem. Ele perdeu a namorada quando a viu a rir com outro homem. E o que eu não tenho nenhuma, mas se calhar é sobre o facto do humor ser tantas vezes uma coisa e o seu inverso. Eu concordo, e eu acho que pra gente ainda é muito mais fácil porque a gente é homem. As minhas amigas humoristas se ferram muito mais, porque a mulher engraçada é um produto muito menos bem vendável do que um homem engraçado, né? Um homem ainda pode ser um pouco mais engraçado. Mas eu acho que nos primeiros encontros eu evito certo tipo de piada que hoje no casamento já está mais liberada, assim. Agora tem um negócio que é engraçado, que é assim, a Júlia, quando eu conheci ela é jornalista de política, ela trabalha com coisas muito sérias e ela passava o dia falando com políticos e falando com gente mentirosa. Eu vivia num mundo tétrico ali. E ela não achava a menor graça das minhas piadas. A menor graça. Eu fazia as piadas, era um pouco como a sua avó. Às vezes ela dava uma risada e falava, não achei graça nenhuma. E aí a Júlia ficou grávida e aconteceu uma coisa maravilhosa que eu não sabia da gravidez. A gravidez dá uma bagunçada na cabeça da mulher. Algumas mulheres ficam esquecidas, algumas ficam comovidas e choram, qualquer coisa. A Júlia começou a achar graça das minhas piadas. E aí eu tava 4 anos tentando emplacar piada que não entrava. Eu tava fino, eu tava sabendo como fazer piada. Eu tava um espadachim que tava lutando com os 3 mosqueteiros, entendeu? E de repente qualquer espadada entrava. Então em 2 semanas eu virei um idiota, assim. Não sei se tem uma coisa em Portugal, uma piada, acho que é a mais infame da língua portuguesa, pelo menos no Brasil, é quando alguém traz um pavê e aí alguém fala, é pavê ou pra comer? Certo. Sempre tem um tio que faz essa piada. Se riram é porque não tem essa piada. Não tem, porque a gente não usa a palavra pavê. Mas se a gente usasse, havia empregados de mesa que diriam, sim. E essa é a pior piada que você pode fazer. E a Júlia começou a rir disso. E eu quase perdi o emprego, porque eu perdi o parâmetro. A fasquia ficou muito baixa. Absolutamente. Mas depois nasceu e ela... Na hora que nasceu o filho, eu já fiz uma piada, ela virou assim, acabou a festa. E com o segundo filho, curiosamente, não se deu a mesma coisa. Eu vou tentar um terceiro agora para ver se claro, uma piada de novo. Sim, claro, o segredo é mantê-la grávida, aparentemente. Vocês têm de ter um rancho de filhos. Se você não perguntar, eu pergunto. Eu tenho perguntas para você. Não, eu tenho por causa do meio intelectual, meio de esquerda.
que é uma expressão que ocorre aqui dentro de uma crónica sobre o meio intelectual, meio de esquerda, vai a um bar meio ruim no Brasil. Mas eu queria falar sobre isso, sobre, primeiro, que tipo de meio intelectual. Há uma crónica muito divertida do Luís Fernando Veríssimo em que ele diz: há dois tipos de intelectual. Xiii! Ele próprio faz xiii, como quem diz, vem aí coisa chata. E depois ele distingue o intelectual que se dedica a, digamos, o intelectual erudito, que serve de transmissão entre o passado e o futuro, ou o intelectual criador, que é o que produz coisas mais do que fazer a ponte entre o passado e agora. E portanto, eu queria saber que tipo de meio intelectual e o que é que significa ao certo ser meio de esquerda, ou se era só uma maneira de... Eu acho que há um fundo de verdade nisso, sim. Eu quero trazer mais para perto. É meio intelectual porque o intelectual verdadeiro, quando é comparado a Francis Ponge, não vai ao Google ver quem é Francis Ponge. Para poder chegar aqui, quando você fala de Francis Ponge, falar, realmente, o texto dele sobre a chuva é um texto com o qual eu me identifico bastante, desde hoje às 2h30 da tarde. Eu acho que o intelectual, de verdade, o intelectual que maneja o conhecimento ocidental, né? Que fala, não, os aramaicos é o seguinte, Fenícia é o seguinte. E eu não sou, eu leio coisas que me interessam, leio uma coisa daqui, leio uma coisa dali, estudei um pouco aqui, um pouco dali, mas é cheio de buracos, assim. Então, A Praia, por exemplo, eu li, muito bom. Mas se você falar de outro livro do McKeown, eu não li, enfim, não li, a minha ignorância é vastíssima, eu sou muito erudito na minha ignorância. Ignoro coisas em várias línguas, claro, profundamente. Então, meio intelectual por causa disso, porque vivo nesse mundo, trabalho com isso, mas não sou esse cara culto e tal. E meio de esquerda também, porque assim, eu fui criado num ambiente de esquerda, por pais mais ou menos de esquerda significa que eles achavam bonito nos levar no musical Hair, por exemplo. Mas não acreditavam necessariamente na revolução do proletariado, entendeu? Então eram a favor da descriminalização da maconha, mas não achavam que um dia os sindicatos iam acabar com os patrões, iam tomar o poder e o mundo ia ser maravilhoso. Então, é difícil, ser meio de esquerda é o mais difícil hoje no Brasil, inclusive, porque está meio bagunçado aquilo ali, né? E nós reparamos. E a gente meio que não sabe muito o que fazer definitivamente eu não sou meio de direita, mas eu também não estou usando uma camiseta da Dilma, entendeu? Então esse é o meio intelectualmente de esquerda. Mas a questão daqui é sobre o bar, né? Que é o bar meio ruim. Porque essa figura do meio intelectualmente de esquerda gosta de ir a bares ruins. Hoje eu me vi nessa situação. Eu saí para almoçar e eu estou aqui na Baixa e saí, tinham vários confeitarias, pastelarias lindas, com azulejos maravilhosos, pastéis de nata divinos, mas eu entrava e me sentia um pouco desconfortável, eu falava, eu acho que está um pouco falso, eu acho que está um pouco bonito demais e tal. Aí eu achei um lugar sujo, com meio leitãozinho fatiado no vidro, com um focinho encostado ali, devia estar desde 1974 aquele leitãozinho. Eu falei, esse é o meu bar. Pedi um sanduíche daquele leitãozinho. E tinha uns caras conversando numa mesa ali que foram muito amigos, eu acho que dos avós do Salazar, assim. E continuaram conversando lá, eu comi sanduíche e tal. Isso tem a ver com uma opção estética clara, assim, né? De achar que o bar que é arrumado, o bar que é muito limpinho, é o bar dos CEOs, né? É o bar desse mundo, o bar dos e-cigarettes, dos cigarros eletrodomésticos. E é um pouco de uma resistência burra, né? Porque assim, já que eu sou contra o mundo, eu vou comer mal, né? É uma coisa meio idiota de se fazer, na verdade. Eu tenho muita admiração pela maneira como consegue reagir ao facto das suas convicções mais profundas serem abaladas. Por exemplo, quando percebeu que a melhor maneira de grelhar picanha é fatiar. Isso foi um momento muito triste da minha vida. Esse é o momento que o humor nos salva. Porque tem a ver muito também com a relação com meu pai. Então, meu pai me ensinou quando eu era pequenininho, eu acho que meu pai me pegou no berço e falou, meu filho, a picanha se assa alto na grelha
devagarzinho. Primeiro a gordura para baixo, depois a gordura para cima e se fatia ela inteira. Nós não somos cristãos, nós não somos judeus, nós não acreditamos em nada. A gente acreditava basicamente só na picanha. Era a única coisa que meu pai me passou, assim, sabe? Se fosse uma crônica, seria na hora da morte. Ele pegaria minha mão tremenda e falaria, por favor, prometa não fatiar a picanha. E um dia também com a Júlia. A Júlia tinha uma turma de amigos que eram mais, como se diz, mauricinhos, mais arrumados, mais betos. E ela me levou no churrasco desses amigos dela, no começo do namoro e tal, e eu vi os caras pegarem uma picanha, a primeira coisa que fizeram foi fatiar a picanha. Eu falei, Júlia, vamos embora imediatamente. Agora não vou ver esses caras, esses idiotas, fatiarem a picanha sem fazer nada, ou eu vou lá e brigo com eles, ou a gente vai embora. Nessa hora eu ia salvar a vaca, entendeu? Nessa hora eu ia lutar por aquela vaca morta, mas eu ia lutar. Aí, começo de namoro também, tá tudo bem, eu fiquei lá no canto mal-humorado, tomando uma cerveja, olhando feio pra todo mundo. Aí os caras vieram e trouxeram a picanha. E é aí que meu mundo riu, porque tava muito melhor que a nossa. Então em um segundo, basicamente tudo em que eu acreditava acabou, né? E aí eu tive essa humildade de chegar do lado do churrasqueiro, perguntar como você chama, ele falou Mião era o apelido dele, o nome dele não sei. E ele foi muito simpático e eu saí de lá com um livro chamado La Parrilla Patagônica, que era um tratado sobre como se deve fazer carne, e hoje eu só faço chamada Escola Argentina. Escola Argentina é que você cortar em bifes grossos, salgar pouco e grelhar em alta temperatura rapidamente. Mas foi um momento de conversão, assim, no momento do filme do Woody Allen em que eles convertem ao cristianismo, sai do judaísmo e se converte ao cristianismo. E sobretudo conceder uma coisa para um argentino num brasileiro é impensável. Exatamente. Duplamente foi. Na verdade eu não deveria nem ser aceito de volta no Brasil. Exatamente. E aliás é possível que a gente que tenha dificuldade em sair daqui se eu ler a crónica, só que eu agora não encontro. Okay. É uma crónica em que António Prata confessa, ora bem, existem duas Copas paralelas. Aquela em que o Brasil joga. Não, mas essa talvez... É melhor não é? Não, você sabe, tem seguranças para mim. Sim, é capaz. E você sofre, grita, esperneia. E aquela em que as outras seleções jogam. E você pode-se dar ao luxo de assistir tranquilamente do seu sofá, encantado com as belezas e surpresas do esporte bretão. Então ele vai vendo vários outros jogos nos quais não está interessado. Até que chega ao jogo Portugal-Estados Unidos. E diz António Prata que vai ter de sair desta sala. Portugal é nosso irmão, nunca venceu uma Copa. Fechemos com Fernando Pessoa e pastéis de Santa Clara. Mas então entrou o Cristiano Ronaldo com aquele ar de fuinha empiriquitada. Vi os jogadores americanos nervosos e empolgados. Lembrei do Grange Lalas, era um jogador americano em 1994, e quando dei por mim já estava de pé diante da TV gritando Yes we can. Por isso depois daqueles insultos todos, ele paga-nos torcendo pelos Estados Unidos quando Portugal joga contra eles. Não se esqueçam disso na altura de vir pedir autógrafos. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa, António? Tenho. Eu vou tentar, né? Preciso tentar de alguma maneira. Eu vou morrer, mas vou morrer lutando. Você fez uma leitura enviesada que chegou só na parte ruim. Você não falou que a tentativa é sempre, ali no jogo de futebol, em que você não conhece muito bem os times, torcer para o mais fraco, né? É torcer para o time que tem menos chance. Então era Argélia e Alemanha. Argélia, obviamente, né? Nigéria e Holanda. Nigéria, claro, Nigéria. E Portugal já foi o time mais fraco. Portugal era um time que perdia. Depois do Eusébio até o Cristiano Ronaldo, não era, nas Copas não ganhava, enfim. Então eu tentava torcer para Portugal, porque Portugal era o que perdia. Quando você vê o Cristiano Ronaldo, que eu faço questão de chamar de Cristiano Ronaldo, porque Ronaldo são dois jogadores brasileiros, esse é o terceiro Ronaldo. Na verdade você vê um Portugal que venceu, um Portugal pujante, né? Um Portugal elegante, não um Portugal... Esse é o Portugal.
E aí você fala, bom, esse não é mais aquele time, não é mais o meio intelectual, meio de esquerda, não é o bar ruim mais Portugal. Não é mais o do Leitão ali. Portugal é uma potência. E a seleção americana é aquela esculhambação, né? Então, na verdade, quando eu chamo o Cristiano Ronaldo de fui periquitata, é uma maneira de dizer que Portugal é hoje um país que venceu. Eu acho que Ao contrário do Brasil e deste brasileiro, que estão ambos à beira da morte. isto são aplausos irónicos, porque isso não convenceu ninguém.